Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e em casa e se cuidando, né? Então, vamos dar início à nossa revisão de conteúdos, né? Vamos pegar lá a nossa apostila número 1, certo? A nossa primeira apostila que está guardadinha lá na casa de vocês e vamos vamos dar início à unidade 1, ou seja, transformações geométricas. Na verdade, a gente não vai dar início, a gente vai fazer uma revisão, né? E dentro dessas transformações geométricas, nós temos lá alguns conceitos, né? Lá na apostila de vocês, na página 3, nós temos lá alguns conceitos, né? Quais são os nossos objetivos? Compreender os conceitos de simetria de translação, reflexão e rotação. Traçar figuras simétricas em relação a um eixo ou em relação a um ponto. Reconhecer que as simetrias de translação, reflexão e rotação são isometrias. Realizar transformações combinadas no plano, ok? Então nós temos os nossos principais objetivos, certo? Aqui na mesma página nós temos já a translação. Sim, mas o que é a translação, professor? O que é simetria de translação? Primeiro nós temos que entender o que é simetria, joia? Nós fomos pesquisar também, e simetria é a correspondência de posições de forma, de medidas, em relação a um eixo, entre os elementos de um conjunto, ou entre dois ou mais conjuntos, certo? Então, primeiro eu tenho simetria de translação, aí depois vamos ver simetria de reflexão, simetria de rotação. São os três tipos de simetria que nós temos para trabalhar nessa aula, certo? Translação. O que é simetria de translação? O que é a translação? Vamos analisar esse quebra-cabeças aqui e essa atividade. Observe o quebra-cabeças e as peças que restam para completá-lo. Nesse quebra-cabeças, peças da mesma cor não podem se tocar. Que movimentos devem ser feitos para completá-lo? Então, peças da mesma cor não podem se tocar, certo? Por exemplo, esse cinza eu não posso tocar no cinza aqui de dentro. O laranja não posso tocar no laranja. E o verde também não posso tocar no verde aqui de dentro, certo? Então, eu tenho aqui embaixo, mais para baixo um pouquinho, eu tenho esse quadrinho. Digamos que seja um quadrinho salmão, né? Ou quadrinho rosa, como prefiro vocês. Eu acredito sim, quadrinho salmão. E o que ele diz? Ele traz para mim o que é a definição da translação. A translação de uma figura no plano envolve deslocamento de todos os seus pontos a uma mesma distância, direção e sentido. Dizemos que a translação é uma transformação isométrica, pois a posição da figura é modificada, mas também mantém-se seu tamanho e forma. Então, o que é a translação? Eu tenho essa figura aqui em cima, eu vou transladar ela aqui para baixo. Eu vou trazer ela aqui para baixo. De que forma que eu posso trazer ela aqui para baixo? Eu tenho que trazer ela aqui para baixo com o mesmo tamanho e forma. Eu só vou adquirir uma certa distância, ok? Veja essas figuras aqui do quebra-cabeça em cima, eu só translado elas para cima. Translação, certo? Eu só estou transferindo ela de um lugar para outro. Eu não estou mexendo na posição dela, não estou mexendo no tamanho dela, eu não estou mexendo na forma dela, eu só estou tirando ela de cima com as mesmas medidas a uma certa distância aqui para baixo, certo? Então eu tenho o meu ponto A aqui em cima e meu ponto A aqui embaixo.
eu tenho uma certa distância entre elas para separá-lo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades do ponto A aqui em cima para o ponto A aqui embaixo, ok? Aqui diz assim, ó, observe o outro exemplo, além do exemplo de cima, o exemplo aqui de baixo, né? Observe o outro exemplo. A seta em destaque na figura indica que o pentágono A, B, C, D e E sofreu uma translação, sendo deslocado 9 unidades na vertical de baixo para cima. Ela saiu daqui, então, de baixo para cima. Ela sofreu, então, só um deslocamento. Então, translação significa que é somente um deslocamento da figura. Ok, galerinha? Nós temos, então, agora a simetria de reflexão. Simetria de reflexão. Na próxima página, na página 5, nós temos simetria de reflexão. Vamos entender o que é simetria de reflexão. Então, aqui eu tenho outro quebra-cabeças, né? Para encaixar a peça cinza no espaço vazio do quebra-cabeças, não é suficiente movê-lo até lá. Veja que esta peça está espelhada em relação ao formato do espaço vazio. Então, ali na simetria de translação, eu só movo uma figura de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu só movo a figura. Aqui na simetria de reflexão, a imagem já é diferente. A imagem já está espelhada, né? Eu tenho meu espaço vazio, que está aqui. E para eu encaixar esta peça, eu vou ter que virar essa peça, né? Ela está de uma forma em que eu tenho que mover ela. Eu tenho que girar ela, né? Tem que fazer ela refletir. Ok? Não é necessário movê-la. Então eu tenho logo aqui embaixo, ó. Para que a peça se encaixe no espaço, é necessário realizar uma reflexão em relação ao eixo vertical. Então a peça original é essa aqui, certo? Eu tenho que só virar ela ao contrário. Isso fornece para mim um eixo de simetria, ok? Logo embaixo nós temos o quadrinho, agora é verde, né? Não é um quadrinho rosa, nem um quadrinho salmão. Eu tenho aqui, ó, em uma reflexão, cada ponto da figura é associado ao seu simétrico em relação a uma reta no plano, chamamos a reta de eixo de simetria eixo de reflexão. Esse eixo de simetria é chamado de eixo de reflexão. O ponto simétrico e o original estão à mesma distância em rotação ao eixo. Eu posso verificar bem isso nessa figura aqui embaixo, né? Deixa eu só ajeitar aqui agora. Então eu tenho a figura A, eu tenho o eixo de simetria e a figura B. Podemos notar que a distância do início da figura A ao eixo de simetria é o mesmo que do início da figura B ao eixo de simetria. Essa distância é a mesma, só que as figuras elas foram refletidas, né? Foram refletidas. Notem que se eu dobrar essa partezinha aqui, essa parte da ave estará ligada a essa parte. Por isso que é necessário as duas partes serem iguais. Ok, galerinha? Então nós vimos